A paz do Senhor, povo de Deus, eita glória, bom dia, bom dia, bom dia, uma ótima terça-feira de muita paz, de muita vitória, muita presença que não pode faltar na nossa vida e na nossa casa. E escuta, tem endereço certinho, escuta, a consequência, ela vem depois, foi o que o Senhor ministrou no meu coração, eu estava ali meditando na palavra, e eu falei, Deus, o que eu vou falar para a tua igreja? E ele falava, filha, a consequência vem depois. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo, não importa a ocasião. Deus falava comigo, a consequência vem depois. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui, porque Deus ministrava no meu coração para me contar em cima do que aconteceu comigo lá atrás. Talvez você esteja passando por isso, como a pastora Rô também está passando hoje por isso. Olha, a mão de Deus, ela pesa. A mão de Deus, ela pesa. Não importa como que ela vai pesar, mas que ela pesa, pesa. E só quem já sentiu sabe como é que pesa. E escuta, e o pior é quando Deus faz descer a sepultura. Quando toca no ungido dele. Como eu falei, não importa o tempo, não importa a hora, não importa o momento, não importa a ocasião. Quando Deus tem de tocar, ele toca mesmo, ele move céu e terra por amor a mim e a você. Aí, Deus me tocou para me contar esse testemunho. Teve uma época, igreja, eu gostava muito de fazer obra de missão, viajar muito pelo mundo afora. Eu viajava, só nunca saí fora do Brasil. Mas eu já fiz muita obra de Deus. E quando foi um tempo, eu recebi um convite para a Bahia. Eu e meu esposo fomos para a Bahia, passar um período lá de missão, fazendo missão. E lá tem uma praça onde as pessoas pregam a palavra de Deus. E aí, tinha um jovem lá, ex-macumbeiro, a família toda macumbeira. Só que o único que aceitou Jesus no meio da família foi ele. E de repente ele estava lá com um carrinho de picolé vendendo, o sol estava muito quente, né? Era uma praça pública onde a gente ia assistir as pessoas pregar, porque lá tem muitos pregadores, lá também a gente já pregou também lá, na praça ao ar livre. E aí, tava aí meu esposo sentado, meu esposo falou assim, Rose, quer picolé? Eu falei, quero, porque o rapaz tinha oferecido. E aí, meu esposo, para ajudar ele, a gente chupamos 2 picolé. 2 do meu esposo e 2 para ele. Eu me lembro até o dia de hoje. E aí, igreja, olha o que foi que aconteceu. Esse jovem perguntou, a senhora é pastora, né? Eu falei, sim, sou. E o senhor também é pastor, né? Aí ele, sim. Meu esposo, sim. Respondeu que sim. Aí, de repente, igreja, Deus tomou esse jovem de uma tal forma, 16 anos ele tinha. Ex-homossexual, ex-macumbeiro, entendeu? Porque ele nasceu no berço, os pais macumbeiros. Só que aí, Deus reverteu o quadro e salvou aquela alma. Entendeu? E aí, 16 anos, ele chegou, bradou. Disse assim, toma, contempla essa chave dessa casa que Deus está te dando. Ele me entregou a chave, me entregou uma revelação. E falou, nessa casa onde tu vai morar, Deus está te colocando lá. Do lado tem uma macumbeira que ela vai te perseguir. Do lado tem uma macumbeira que não vai te aceitar nessa rua de forma alguma. Vai fazer de tudo para te derrubar. Ela faz de tudo para te destruir. E aí, igreja, foi dito certo. Foi dito certo. Quando eu chego aqui na cidade, eu recebo a chave da minha casa. Deus me dá a chave da minha casa. Eu não precisei comprar casa nenhuma. Foi Deus que me deu. Aí o que foi que aconteceu? Deus me colocou do lado da macumbeira e se cumpriu. E não tinha só uma macumbeira só do meu lado, não. Tinha uma que atravessava a rua, tinha outra lá na esquina, e macumbeira, e tinha outra lá na esquina, macumbeira em tudo quanto é lugar. E ali a macumbeira começou a se incomodar comigo. E aí, de repente, não tinha quintal, eu comecei a murar, comecei a colocar portão, entendeu? Comecei a murar para colocar portão. E ali eu comecei a fazer a obra de Deus lá naquele lugar. E eu fiz a diferença naquele lugar. Eu fiz a diferença, ganhei alma para Jesus, pessoas que estavam no tráfico, eu ganhei. Pessoas que estavam nas drogas, eu ganhei. Pessoas que estavam na macumba, eu ganhei. Demônios se manifestavam naquele lugar. E eu fazia a obra de Deus com toda a minha força, com todo o meu vigor, com toda a vontade que eu tenho de fazer a obra de Deus. E aí, de repente, minha irmã, essa mulher começou a se levantar contra mim. Começou a se levantar. Aí depois eu vim entender e comecei a pensar na revelação que o rapaz me deu, o jovem me deu. Que eu ia morar do lado da macumbeira. Depois eu vim saber que realmente era uma macumbeira. E ela mexia com bonecos. Com bonecos. Ela fazia a obra de voodoo. Entendeu? Com bonecos.
E aí, igreja, aí começou a perseguição. E quando a gente começou a levantar o muro lá, quando a gente começou, porque o muro, ela não tinha muro, ela não tinha quintal. Ela tinha quintal, mas não tinha muro. E aí ela não gastou um centavo. A gente que gastou tudo, a gente gastou quase 3 mil reais com muro. A gente murou tudo. A gente não pediu ajuda a vizinho nenhum, a gente murou tudo ali. E aí a gente fez um varandão, e naquele varandão a gente congregou ali. Fizemos uma igreja ali. E graças a Deus a igreja fruiu, a igreja cresceu naquele lugar. Entendeu, igreja? E aí, aquela mulher começou a se levantar, se levantou contra o meu esposo, bateu boca com o meu esposo. Meu esposo não bateu boca com ela, mas ela bateu boca com o meu esposo, e aí ela se levantava para poder a obra parar, mas a gente não parou, a gente continuou com a obra. Enquanto mais se levantava, mais material chegava. A gente era abençoado, as pessoas abençoavam com material. E aí, igreja, eita, aí quando foi um dia, Deus falou comigo: filha, fica tranquila, eu vou fazer ela descer. Não importa o dia nem a hora, mas ela vai descer, porque ela tem perseguido muito o meu povo. E aí, igreja, não me gloriando, aí, para resumir, para não ficar longo o vídeo, aí, quando foi um dia, é aniversário do meu filho, e aí ela botou o meu nome na boca do sapo. Eu tava lavando roupa e de repente era um tanquinho ali, aí aquele lugar onde tava o tanquinho, eu precisava botar a churrasqueira ali, para fazer meu churrasco, que é aniversário dos meus 2 filhos, todos 2 filhos meus fazem aniversário em dezembro, no mesmo mês. E aí eu queria fazer a festa dos 2 no mesmo mês. E aí comecei a arrumação no quintal, aquela coisa todinha, aí de repente eu vi um sapo pulando em cima de mim. E de repente, igreja, eu vejo aquele sapo com a boca costurada. Deus falou assim: teu nome tá aí, dentro dessa boca desse sapo. A vizinha que colocou. E aí eu peguei, liguei para a missionária Luzia. A missionária Luzia, olha, meu nome tá na boca do sapo, a vizinha colocou. Ela, pastora, vem aqui pra gente orar. Aí eu peguei, chamei a missionária Daniele e fomos na casa dela. Chamei a missionária como testemunha. E a missionária tá repreendida. Aí Deus falava comigo que era para me matar. E jogou no meu quintal. E aí, igreja, aí eu peguei, levei o sapo para casa dessa vizinha. A vizinha falou assim comigo assim: vamos abrir a boca dela para ver se seu nome tá aí dentro mesmo. Aí a gente abriu. Quando eu abri, tava lá meu nome escrito: Rosimeire dos Santos Miranda Machado. Lá dentro, o papel escrito dentro da boca do sapo. Ela fazia obra para mim de voodoo. Ela fazia a obra para amarrar a minha vida, amarrar o meu ministério. Ela fazia a obra para poder aquilo ali fechar. Jogava porcaria lá na frente, até Buda, para fechar nossas finanças. Ela colocou Buda de frente à minha casa, com a bunda virada para minha casa. Para você ver, a pastora Rô já passou por muita coisa na vida dela. Igreja, ela fez muito trabalho. Ela jogou pimenta com óleo de riça. Óleo de riça é para briga, para confusão lá na igreja. E aí, igreja, jogou lá na minha porta, pimenta, e aí, igreja, Deus bradava comigo, Deus me tomava. Eu e meu esposo vivia em jejum, em consagração, meu esposo vivia subindo um monte e descendo um monte, meu esposo pagava preço pela obra, eu também pagava preço pela obra. Às vezes eu ia pro monte com ele, às vezes eu não ia, às vezes eu me consagrava lá, diante do altar de Deus, ficava no altar de Deus orando, buscando, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo povo, ali naquele bairro. E aí, igreja, para resumir, essa mulher se levantou feio contra mim. Essa mulher me esculhambava. Essa mulher chegou a colocar meu filho até no meio de rodinha, entendeu? No meio de rodinha, entendeu? Para poder mexer com as minhas estruturas, entendeu? Chamou até vagabundo para poder bater, espancar meu filho, acusando meu filho, que meu filho estava fazendo bagunça lá, dizendo que meu filho estava fazendo barulho, que meu filho estava fazendo isso e aquilo. Só que não aconteceu nada, porque Deus estava na frente. Teve pessoas que é do local, que gosta também, foi lá e defendeu meu filho. Disse: não, filho da pastora não, filho da pastora é trabalhador, não é vagabundo não, é trabalhador e é crente. Não, essa mulher aí, ela tem rivalidade, ela não quer a obra aí, ela quer expulsar a pastora Rô desse local, desse lugar. Aí, igreja, eu tava aqui e de repente, igreja, me fez lembrar, porque eu recebi a notícia essa semana de que ela desceu à sepultura.
Não estou aqui querendo me gloriar, nem rindo da desgraça dela, nem querendo me aparecer, nem querer ser, entendeu? Eu tinha pena dela. Eu tinha pena dela. E engraçado, igreja, que eu fazia de tudo para trazer ela para perto de Deus. Teve uma vez, igreja, que era um dia de domingo, para você ver que a pastora Rose não paga mal com mal. Ela paga mal com bem. Teve uma vez, igreja, eu vou contar testemunho aqui, eu tô com minha enteada, que ela pode provar para você. A minha enteada, a filha do meu esposo, ela tava lá em casa nesse dia. Teve festa lá em casa, um dia de sábado. E aí, entre família lá, aí sobrou bolo, sobrou salgado, isso, aquilo. Então, minha enteada gosta muito do meu salgado e gostava muito dos meus bolos. Até hoje ela gosta, né? E aí, igreja, eu peguei... Aí, como ela não foi, ela foi no outro dia seguinte, no domingo de manhã, atrás de bolo, de sobra de bolo e salgado. E eu tinha guardado para ela. Ela foi lá, comeu, bebeu. E aí, igreja, de repente, a gente tava no quintal. E de repente eu vi um grito. E aí eu falei assim, é aqui na casa da vizinha do lado. Aí a gente tentamos colocar a cadeira para olhar pelo muro, porque o muro alcançava do outro lado dela. E aí eu botei a cadeira para ver o que era, e de repente eu não avistei nada. E aí de repente o que foi que aconteceu? Eu corri, como do lado da casa dela tinha uma cerquinha, eu e meu esposo e a minha enteada pro lado da cerca dela. E aí a gente entrou pelo portão e a porta do fundo dela estava aberta. E quando eu chego lá, ela estava caída entre o banheiro, desmaiada. E aí eu e meu esposo entramos e a minha enteada entramos. E aí, igreja, ela estava lavada de sangue. Ela tinha dado hemorragia. E aí, igreja, eu fui lá. Mesmo sabendo que ela era minha inimiga, eu não era inimiga dela. Porque eu sabia quem usava ela. Eu sabia quem influenciava ela. E eu fui salvar a vida dela. E eu salvei a vida dela. E ali, igreja, nós chamamos a ambulância, chamamos o carro, fui junto com ela pro hospital. Tem um testemunha para testemunhar. Fui junto com ela pro hospital. E mesmo assim ela continuou me perseguindo. Mesmo depois que eu levei ela pro hospital. Mesmo depois que eu paguei exame para ela fazer a transvaginal, para ver por que daquela hemorragia. Porque eu paguei a transvaginal para ela. E aí constatou que ela estava com a mioma enorme, grande. Por isso que ela deu aquela hemorragia e por isso que ela não suportou e desmaiou lá entre o banheiro. Acho que ela ia pro banheiro, né? Porque ela estava dando hemorragia, colocando aqueles pedaços. E ali ela pegou e caiu. E a gente foi salvar a vida dela. E mesmo depois que a gente pagamos exame para ela, que a gente socorreu ela, que a gente fez o bem para ela, ela continuou ainda se levantando. Falando da gente, humilhando a gente. E mesmo assim eu sabia que era o inimigo, eu só orava por ela. Eu não discutia, eu não batia a boca, né? Eu tentava mais igual as coisas, né? E meus filhos queriam entrar na carne e eu não deixava. E o que foi que aconteceu com ela? Ela desceu à sepultura essa semana. Eu fiquei sabendo porque alguém veio até a mim e me contou. Pastor, a senhora está lembrado de fulano de tal, que se levantava contra a senhora? A sua vizinha lá, do lado? Desceu à sepultura, ela foi para o hospital, ficou internada lá, entendeu? Operou, arrancou a mioma, entendeu, igreja? Não suportou, e ela morreu feio, não foi